Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos iniciando hoje o estudo no livro do profeta Obadias. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. O livro do profeta Obadias trata de Edom. E quem é Edom? Qual é a terra de Edom? Edom também é conhecido como Seir, e ele está localizado aqui abaixo do Vale do Arabá, nessa parte aqui, até o Golfo de Acaba. Então, esta parte aqui, toda essa parte de baixo aqui, é do povo, dos descendentes de Edom. E quem era Edom? Edom era o irmão de Jacó, os dois filhos de Isaac, do patriarca Isaac. Edom, Esaú, quer dizer vermelho, porque ele era de uma cor avermelhada, com cabelos avermelhados. E ele ficava exatamente aqui ao sul, vizinho aqui, né, de Moabe. Moabe ficava um pouquinho mais para cima, Amon aqui um pouquinho mais para cima, Judá, o reino de Judá aqui, o reino de Israel aqui, os filisteus desta parte de cá, perto do mar, e os fenícios aqui. E nós vamos ver que eles vão ter uma ligação com outro povo chamado Nabateus. Os Nabateus era uma tribo árabe que ficava deste lado de cá. A principal cidade de Edom, ficou muito conhecida e muito famosa, era Petra, uma cidade que foi construída, como o próprio nome nos dá a entender, nas pedras. Ele então vinha desde deste Mar Morto aqui, né, no Vale do Arabá, até o Golfo de Acaba. Então, desta parte aqui, com os seus vizinhos que nós falamos a vocês. Ele era um território rochoso, montanhoso, com montanhas muito altas, e isso dava bastante confiança ao povo. As montanhas chegavam até mais de 1.000 metros de altura, 1.070 metros de altura é a mais alta delas. Então, eles tinham aí uma confiança bastante grande, porque o ambiente onde eles estavam, a geografia deles favorecia a proteção e a defesa. Edom foi um povo bastante belicoso, bastante teimoso e dado a brigas, a conflitos com o povo de Deus. Israel, quando saiu do Egito, quando foi libertado do Egito, querendo passar pelas suas terras para chegar a Canaã, a terra prometida, pediu licença para passar pelas terras de Edom, e Edom não permitiu. Saul travou batalha contra Edom. Então, o primeiro rei, né, já tinha batalhas contra Edom. Davi, o seu sucessor, segundo rei, também batalhou contra Edom e a conquistou. Davi deixou Edom submissa ao seu poderio. E Salomão, aproveitando-se disso, acabou explorando as terras de Edom. No reinado de Josafá, um pouquinho mais para frente, os edomitas, mais os moabitas e os amonitas, que eu mostrei no mapa no slide passado, eles atacam Judá. Então veja que no reino de Josafá, o reino de Israel já estava dividido em dois reinos, o reino do sul, chamado Judá, e o reino do norte, chamado Israel, e eles atacam Judá, o reino do sul.
Amazias, no reinado de Amazias, Judá consegue reconquistar Edom. Mas, logo em seguida, no reinado de Acás, eles atacam novamente Judá e nunca mais eles foram subjugados por Judá. Edom foi vassalo da Assíria. Quando a Assíria começou a conquistar todas as terras, ele também conquista, ele chega até Edom, né? Então lembrem-se que a Síria conquista o reino do norte, Israel, e os leva, né, ali como, não como cativos, mas como no exílio, né? O Senhor permite que a Síria os leve, eles destroem Samaria, que era a capital do reino do norte, né, de Israel, e os leva cativo. Isso mesmo, os leva cativo. Quando eles tentam conquistar Judá, a Síria não consegue conquistar Judá, mas eles conquistam Edom. A partir de 734, eles já são conquistados também. Quando a Babilônia conquista a Síria, também ele ganha de presente aí, no conjunto dos conquistados, ele ganha os edomitas. Mas os edomitas, eles não são levados para a Babilônia. Alguns edomitas ficam na terra, porque esse é o costume do babilônio, né? E eles foram, pouco a pouco, conquistados pelos nabateus. E a sua terra, ali onde eu mostrei no mapa, ficou formando um novo povo chamado idumeus. Portanto, formando a terra da Idumeia, de onde vem Herodes. O profeta Obadias, ele tem pouca informação na Bíblia e nos escritos. Pouco se sabe sobre ele, além do seu nome. Obadias quer dizer servo ou adorador de Yahvé. Nós também não sabemos quando ele escreveu o livro. Imagina-se que ele tenha sido escrito depois da queda de Jerusalém pelos babilônios, conquistado pelos babilônios em 587. Então, nesta época, porque muitos dos seus escritos batem com a história do que aconteceu na conquista de Jerusalém, de Judá, pelos babilônios. O livro é formado de apenas um capítulo, ele tem 21 versículos, apenas isso, e nós podemos ver uma nítida divisão em duas grandes partes. A profecia contra Edom, especificamente, e depois o profeta se estende, ele abre essa profecia contra também a Israel e as outras nações. A sua mensagem é composta destes 6 itens que nós vamos ver aqui. No primeiro momento, ele traz uma mensagem de esperança para o povo de Deus, porque o povo de Deus estava sendo conquistado pela Babilônia. Então, conta-se essa história, ele estava passando por uma situação bastante terrível de conquista, e o profeta então traz uma mensagem de Deus de que havia esperança. Isto não era o final da história. A história ainda seguiria de acordo com o comportamento do povo. Judá vai receber aqui uma certeza, a certeza de que Deus está do lado dele e que ele, Deus, vai fazer justiça. E que justiça é esta? Edom tomou parte da humilhação do povo de Deus. Humilhar o povo de Deus é humilhar, é tentar humilhar, não é humilhar, mas é tentar humilhar ao próprio Deus. Então, quando se atinge o povo de Deus, quando se atinge aquele que é de Deus, se atinge especificamente o povo dele, atinge ao próprio Deus. Então, aqui Deus
vai fazer justiça, seja porque Edom observou, ficou alegre, ficou feliz com a tristeza e com o infortúnio, a humilhação do seu povo, ou seja porque num determinado momento ele não só observou, mas ele também participou desta humilhação, entregando alguns judeus aos babilônios, à destruição. Edom, além disso tudo, além desta situação toda, Edom era arrogante. E por que ele era arrogante? Porque ele achava que, vivendo num lugar de montanha, onde a geografia favorecia a sua defesa, ele achava que não seria conquistado, que ele era inexpugnável. Bom, a história já tinha provado que isso não acontecia. Ele já tinha sido conquistado pela Síria, ele já tinha sido conquistado pelos babilônios, mas, mesmo assim, ele se achava superior ao povo de Deus. E agora Deus iria dizer o seguinte: olha, não é o teu braço que te defende, porque contra você está o braço de Deus, a força, o poder, a soberania de Deus. O povo de Deus que foi humilhado receberia de volta tudo que tinha sido tirado. Amados, quando nós somos humilhados pelo mundo, pelos nossos falsos amigos, pelos vizinhos, pelos nossos companheiros, Deus não nos abandona. Assim como Deus não abandonou o seu povo. E haveria um retorno, haveria uma vingança pela parte de Deus, não por nós próprios, mas pelo próprio Deus. Então, o povo de Deus receberia de volta. Assim como eles receberam de volta, nós também, que somos o seu povo, receberemos de volta tudo aquilo que nos é tirado, tudo aquilo que nos é arrancado. E aí termina dizendo acerca da soberania e do poder majestoso de Deus. E ele pode usar quem ele quiser para cumprir o seu desejo, os seus desígnios. Assim como ele usou a Assíria, assim como ele usou a Babilônia, assim ele vai usar quem ele quiser para cumprir os seus desígnios, a sua vontade, que é santa, soberana e perfeita. Amém, amados? Bons estudos!